Meu pai, ele abandonou uma casa própria, emprego, ele trabalhava no Ipiranga, ele era engenheiro mecânico. Ele abandonou tudo, tudo. E, tipo assim, quando eu era criança, eu não entendi o peso disso. Porque hoje eu sou casado, hoje eu sustento uma casa. Né? Eu não entendi o que era abandonar uma casa própria, o emprego dos sonhos, algo que você... Meu pai nasceu no Pantanal, uma cidade que tinha 2.000 habitantes. Então, tipo assim, ele saiu do Pantanal, conseguiu entrar numa faculdade federal, se formou em engenharia mecânica, se converteu depois, já tinha um emprego dele, a vida dele, enfim... E abriu mão. Ele abriu mão de tudo pra ser pastor e mudar de cidade, pra uma cidade que ele nunca foi. Sabe? E eu não entendia o peso disso, de falar assim, cara, a minha vida não é mais minha. Eu vou viver pro evangelho. Cara, eu acho que todo crente precisa entender que dentro do evangelho você precisa contemplar sofrimento. Não é que a gente é masoquista espiritual de, eu quero ficar sofrendo. Porque por muitos anos a igreja deturpou esse ensinamento, esse pensamento e foi para esse lugar mesmo de, né? Mas tem uma coisa que o Theo me ensinou que é o seguinte, cara. Você tem que ficar se perguntando e você tem que perguntar às outras pessoas. O que você já perdeu por Jesus? Entendeu? O que você já perdeu pelo evangelho? Um discípulo radical, ele contempla a perda na vida dele. Ele vai perder família. Ele vai perder emprego. Tipo assim, de verdade, cara, você precisa se questionar. Porque eu te garanto, cara, tem gente que não prega o evangelho. Mas eu vou ser demitido. Então seja. Não é isso? Tem aquela frase que o Theo até pregou na Dunamiscon. Eu tenho salva de tanto que me impactou do Leonard Ravenhill. Exato. Paulo nunca glamorizou o evangelho. Não tem a ver com sucesso, mas sim sacrifício. Não é um evangelho de glamour. Levará apenas 5 minutos dentro da eternidade, após sairmos dessa terra para desejarmos ter sacrificado mais, chorado mais, sangrado mais, lamentado mais, amado mais, orado mais e entregado mais. Uau. Cara, a gente... E é muito fruto desse lugar, né, cara? O que você já perdeu pelo evangelho, mano? Você tem que fazer esse questionamento. Você entendeu? O que de fato você abriu mão? Deus nunca me pediu para abrir mão de nada. Será? Você já parou pra ouvir ele? E não é porque Deus é um Deus sádico. Nossa, eu vou ficar causando aqui agora com o Davi, mano. Porque sempre que ele me perguntar, falou, abrir mão desse tênis. Não, claro que não. O ponto é, quanto mais você viver uma vida pra ele, você vai ter perdas. Perdas do quê? Perdas do mundo. Sim. O problema é que a gente tá acostumado demais com o mundo, cara. A gente gosta do mundo, entendeu? Então, naturalmente, você vai acabar... Se você seguir o caminho de Deus, você vai perder coisas do mundo. Então, a gente tem que ser desapegado. Eu fui muito impactado recentemente. Tava estudando um podcast sobre Apocalipse, cara. E eu não quero fugir muito do tema, mas eu acho que faz sentido aqui, porque eu tava tanto assistindo eu assisti esse podcast, e no mesmo dia à noite eu fui assistir um filme que tá em cartaz agora, provavelmente... Não sei quando vai sair isso aqui. Não sei se ainda vai estar, mas é a história do Dietrich Bonhoeffer, que foi um pastor luterano. Eu tô lendo um livro dele, Discipulado. É esse cara. E esse é um dos melhores livros da história. Todo mundo tem que ler. Se todo cristão no Brasil ler esse livro, o evangelho tá salvo. Mas enfim. E a Bíblia mais ainda, né? Mas vamos lá. Mas, cara, esse cara, você pega a história dele, ele era um pastor luterano, chegou ele teve um tempo de seminário nos Estados Unidos, quando ele volta, tá rolando Segunda Guerra Mundial, Hitler tomou conta de tudo, a igreja sistematizou, a igreja começou a colocar Hitler no lugar de Jesus, é uma doideira máxima. E esse cara morre pelo evangelho, mano. Esse cara morre pelo evangelho. Ele perdeu a vida pelo evangelho. E aí eu tenho a cena final dele lá, indo morrer. Você contou o final do filme. Não, enfim, se você não sabe isso também, entrar nesse filme pra não saber o final, tudo bem. Mas, basicamente, cara, eu comecei a refletir aquela cena. E aí eu lembrei, falando de Apocalipse. É muito doido porque, se você entender o que é Apocalipse, você não chamaria Apocalipse de vilão, mas de herói. Sim. Porque você tem na Marvel, na DC, vilões chamados Apocalipse, né? Tanto no X-Men, tanto o vilão lá do Super-Homem.
Só que a verdade é que a gente sempre relaciona Apocalipse com coisa negativa, né? É, um desastre. Ah, é Apocalipse! Tá pegando fogo na Amazônia, é Apocalipse. Teve inundação, é Apocalipse. E a gente acha que Apocalipse é coisa ruim, só que Apocalipse é sinônimo de esperança. Uau. Por quê? Porque Apocalipse é literalmente Jesus falando o seguinte: vocês estão se parecendo demais com o mundo. Se vocês entenderem que o mundo vai te levar para a morte e viver e o reino de Deus vai te levar para a vida, você enfrentaria as coisas de uma maneira diferente. Então, resumindo tudo isso que a gente estava falando, você precisa entender que perder as coisas para o mundo, perder um emprego, perder uma amizade, perder talvez até uma conexão da tua família pelo evangelho, é bom por quê? Porque é o que vai te levar para a vida eterna. É, os bem-aventurados, né? Bem-aventurados os que são perseguidos cara, pela é o justiça. que vai te levar para a vida eterna. Só que sofrer parece uma coisa horrível quando a gente gosta demais do mundo, cara.